Boa tarde, Bruna. Seu nome completo? Bruna Monteiro dos Santos. Bruna, vamos lhe fazer algumas perguntas. Você não é obrigado a responder nenhuma delas, mas o interrogatório faz parte da sua defesa, onde você, querendo, pode trazer a sua versão sobre os fatos que está sendo acusado. Em caso de confusão, ali sem perigo de uma redução da pena, caso venha a ser condenado. Bruna, hoje você é casada, solteira? Solteira. Tem quantos filhos? 7. Trabalha do que, Bruna? Agora estou desempregada. O seu endereço completo? Guilhermina Lamão, 1560. Além desse processo, já teve outros processos? Já teve alguma condenação? Condenação não. Não? Processo sim. Certo. Bruna, sobre os fatos aqui, já é do seu conhecimento, você é acusada junto com o Ricardo, segundo a denúncia, da morte do Adriano Aparecido Ali. Segundo a acusação, seria por motivo torpe, né, em razão de interesse no patrimônio que a vítima teria. A qualificadora aqui seria o emprego de fogo, né, em razão da morte da vítima carbonizada, e por fim, recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que estaria em superioridade numérica. Sobre esses fatos, o que você tem a dizer para nós, Bruno? Doutor, sobre esses fatos, eu não vou falar de uma mentira porque o Adriano veio a falecer, mas eu não matei o Adriano. Você não foi autora disso? Não. Você sabe por que atribui a você esse fato? Porque assim, doutor, no meio desse relacionamento houve uma mentira. O Adriano se separou em janeiro de 2023. Quando a gente firmou um compromisso sério, o Adriano queria muito dividir a parte dele dos bens do divórcio. E não era feito. E ele pediu para mim mentir para a família que a gente teria um filho junto. Então, como é que você fez isso? Ele pediu, tanto que nos prints que a filha junta, tem um áudio que o Adriano fala que nós teríamos um filho junto, e eu procurei ela. Falei, Stephanie, eu tenho um filho junto com teu pai, eu vou entrar na partilha de bens. Só que em nenhum momento eu falei que eu queria valores. Certo. E qual foi a última vez que você viu o Adriano? Foi no dia 29 de outubro. Qual foi a situação? Onde você viu ele? Ele foi na minha casa. Que horas foi isso? O Adriano, no domingo a gente começou a conversar cedo. Ele me mandou bom dia, como era habitual, ele mandou mensagem todos os dias. Aí ele pegou e mandou um pix para mim de R$100, se eu não estou enganada, que era para mim comprar uma carne assada para o almoço, porque almoçou na minha casa. Eu, os meus filhos e o meu genro. Aí à tarde nós conversamos um pouco, eu dormi, ele também descansou. Aí quando foi à noite, ele mandou uma mensagem falando que estava no posto, tomando uma cerveja, se ele poderia passar na minha casa, porque ele teria comprado um panetone para o meu filho, que meu filho teria visto. Eu disse que sim, que nós estaríamos acordados, que ele poderia passar em casa. Ele chegou, entrou normal, aí eu pedi para o meu filho de 12 anos ir para o quarto assistir no celular, nós conversamos na sala. Aí passaram uns 10, 15 minutinhos, aí ele respondeu uma mensagem no WhatsApp dele. Depois, aí a gente entrou na conversa que eu teria psicólogo, e eu falei para ele que eu estava sem dinheiro. Aí ele tenta me fazer um pix de R$100, não vai. Aí eu peguei e liguei a minha maquininha, ele passou R$10 para ver se ia cair na minha conta de instantâneo, e depois ele passa R$100. Aí a gente conversou mais um pouquinho, passou uns minutinhos e ele foi embora. Certo. Ele disse que ele chegou que horas lá? Doutor, assim, eu não sei se mas foi por volta das 10h50, 11 horas. Da noite isso? Da noite. Certo. Ficou lá 10 minutinhos só? Não, ele ficou lá uns 40 minutos em casa. Certo. Mas isso parece que ele tinha almoçado lá ou não? Não, quem almoçou na minha casa foi eu, meu genro, a minha filha que estava aqui e meus outros 4 filhos. Certo. Então tá certo. Ministério Público. Presta o seu para mim. Boa tarde. Boa tarde. Desde quando que você tinha relacionamento com o Adriano? 2014. 2014. 2014. Mas esse relacionamento começou e terminou lá atrás. Começou e terminou em 2014. E depois vocês vieram se reencontrar em 2023? Não, eu reencontrei a família em 2017. Eu fui trabalhar no condomínio, no Senai Residência, e eu reencontrei a família. Aí a Neuci pediu a minha demissão do condomínio, porque ela não me queria lá, porque eles tinham comprado um apartamento e ela pediu minha demissão. Aí em 2017 eu vim reencontrar ela dela só em 2023. Tá. Em 2023 vocês retomaram esse relacionamento? Em final de março de 2023. Tá. E isso perdurou até quando? Até a morte. Até o dia 29 de outubro. Até o dia 29 de outubro. Que foi a última vez que você
Viu que eu ouvi. Certo. Essa história do filho É uma que mentira você que o Adriano coloca pediu para me criar para a família. para a família dele, Para a família dele. com qual objetivo ele teria pedido para a senhora fazer isso? Doutor, o Adriano teria feito uma consultoria jurídica com a ex-mulher do Dr. Eduardo, advogado de acusação. Esse doutor Eduardo. Esse Dr. Eduardo aqui. Tá. E ela o orientou a falar que teria um filho de menor para acelerar o divórcio. Foi por isso que essa mentira foi criada. Então a ideia da existência desse filho fora do casamento era para que o divórcio fosse para frente. Fosse para frente. Tá. E o Adriano tinha valores ou bens a Doutor, receber nesse o Adriano divórcio? não tinha dinheiro. O Adriano recebia R$ 6.800. Na época, eu era proprietário de um mercadinho, uma tabacaria, eu ganhava mais que o Adriano. E ele tinha dinheiro a receber nesse divórcio? Era do conhecimento da senhora? Eu sabia quanto ele ia receber, porque Quanto que ele ia receber? R$300 mil. E isso era decorrente do quê? Do divórcio dele. Sim, mas era um imóvel, era dinheiro, era carro? Do que Assim, era? doutor, o Adriano me contava que o divórcio ele parou porque eles compraram um imóvel na Garopalhano. E logo após o divórcio, a Nilce colocou o imóvel em construção. Então não poderia ser vendido. Certo. E aí o filho atrapalhou a negociação, porque ele queria metade dos bens. E eles não queriam dar metade dos bens. A primeira proposta que o Adriano me disse que ele recebeu foi R$100 mil. Ele achou aquilo um absurdo, porque ele falava que ficar 37 anos casado e sair com R$100 mil não dava para ele comprar uma casinha para ele morar. Então ele criou uma revolta dentro dele. Ele começou a contar coisas da família que era para mim tacar a discussão com a Stephanie, com o Felipe, para justificar, para acelerar a questão do divórcio. Certo. A senhora disse da outra vez que foi ouvida que ele queria esse dinheiro para comprar uma casa, para vocês irem morar juntos. Isso. Vocês tinham ficado noivos. Eu fiquei noiva dele em agosto. Em agosto. Agosto. Certo. Até aqui então falamos do dinheiro. Uhum. Surgiu aqui no processo um tal Peugeot Passion Preto. Eu tinha um Peugeot Passion Preto. Esse Peugeot a senhora comprou quando, vendeu quando? Se Doutor, recorda? a data que eu comprei eu não sei, eu não me recordo muito bem. Mas a data que eu vendi foi no dia 2/9 de 2023. 2 de setembro. 2 de setembro. Tá. Lembra para quem vendeu? Doutor, eu vendi ele pelo Facebook porque ele era um carro MP. Ele era um carro que tinha documento, mas ele não tinha transferência. E a minha filha ficou muito doente. Porque assim, em agosto eu vou viajar com os meus filhos de férias para a praia. Quando eu retorno, todos os meus filhos ficaram doentes, só que ela foi agravando mais. E quando eu levei ela para o UPA, ela foi transferida para o evangélico pelo SUS. Ela ficou dia 29, dia 30, dia 1 e dia 2. Só que daí tinha que fazer uma tomografia de contraste. Pelo SUS, o contraste demorava muito. Nós tiramos ela da ala do SUS e colocamos ela na ala particular. Esse valor que tem o Pix do Adriano, que é o maior valor que ele faz de Pix, que é R$ 1.780, foi justamente para inteirar o dinheiro. Porque eu vendi o Peugeot Passion, eu emprestei um outro dinheiro e faltava somente este valor, foi por isso que ele me faz esse Pix. Quanto é que custou o exame, a senhora lembra? Foi R$ 9.800 no contraste. 9.800. R$ 9.800. Tá. Sua filha faleceu no dia 7. No dia 7 de setembro. Certo. E daí a senhora foi morar com a sua... Quando minha filha faleceu, A senhora foi morar com a sua irmã? eu nunca mais voltei para a Zona Sul. Eu abandonei minha casa, meus Onde dois a senhora morava comércios. nessa época? Eu morava na Zona Sul. Lembra o Quando? endereço? Lembro? Fala para nós. Tadeu Vieira 375, Tá. E daí a senhora foi morar com a sua irmã onde? na Zona Norte. Na Zona Norte. E Na Zona depois Norte. é que a senhora alugou essa casa na rua Júlio Lone? É isso. Eu fui morar com a minha irmã. Eu fiquei 3 dias na casa da minha irmã, 2 dias na casa da minha mãe e aluguei a casa na Júlio Lone. Certo. Quanto tempo a senhora ficou nessa casa da Júlio Lone? Eu fiquei até 5 dias após a morte do Adriano. E aí a senhora foi para onde?
E fui para Santa Catarina. Santa Catarina. O que a senhora tinha lá em Santa Catarina? Não tinha nada lá. Não? Mas eu conheci a cidade, porque nas férias que eu fui, a gente foi para lá, é um lugar super gostoso, eu resolvi ir lá para descansar. E a senhora tinha parente lá? Tinha outra Não, casa lá? Não tenho nada. Uhum. E a senhora ficou lá quanto tempo? 10 dias. 10 dias. A senhora foi no dia 4 de novembro, né? 4 de novembro, isso. Eu aluguei uma casa lá por 10 dias. Alugou uma casa É. por 10 dias. Tanto que eu soube do mandado de prisão, eu já estava lá. No dia 14 de novembro eu estava em Londrina, mesmo com o mandado de prisão em aberto. Uhum. Eu estou satisfeito, excelência, agradeço. Obrigado, senhor. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, senhor Eduardo. Eu gostaria de saber da senhora, só para eu, até para deixar anotado, bem explicitado para o júri, o Adriano chegou no domingo, de horas na sua casa, da parte da noite, não precisa falar Na parte da noite, o horário certo, exato. Mais ou menos. É da parte da noite, depois da janta, já era por volta, era mais de 10 horas. 10 horas. Era mais de 10 horas. E saiu que horas? Olha, eu não sei o horário exato que ele saiu, eu sei que passava da meia-noite, porque o comprovante mostra, né, que era por volta da meia-noite, por volta da meia-noite. O mercado El Shaddai Era meu. Da senhora. Era meu. Eu nunca neguei que o mercado fosse meu. Eu sempre disse que o mercado era meu, que a maquininha era minha. O Adriano ajudou a senhora a pagar, a senhora teria dito isso outra vez, as despesas do funeral da sua filha? Sim, doutor, porque o Adriano, eu tenho, acho que eu está no processo escrito da mensagem. O Adriano ele carregava amor pelos meus filhos. A morte da minha filha foi traumática, tanto para mim quanto para ele. Ele relata que o amor e respeito que os meus filhos tinham por ele, nem os próprios filhos tinham. O Adriano se colocou no papel de pai. Sim, ele pagou, ele me ajudou a pagar exames de hospital. Questão da SESC. Ele se prontificou, ele queria colocar a dívida da SESC no nome dele, eu que não deixei. Que aí ele pagou. Ele estava pagando a dívida da SESC da minha filha que faleceu. Recentemente, a senhora sabe que a SESC está executando a senhora? Sim. Sim. E quem pagou foi o seu advogado, é isso? Não, quem pagou foi eu. Ah, o senhor pergunta porque quem fez o trâmite jurídico foi meu advogado e o Pix saiu da conta dele? Não, o parcelamento, a parcela foi paga pelo seu advogado. Sim, foi pago por ele, porque eu estou sem conta em banco. Aí meu advogado que pagou para mim. Como é que era o relacionamento da senhora com a senhora e sua mãe? Com a minha mãe, a gente já teve alguns problemas da época que eu era casada com o policial militar. E a senhora fez boletim de ocorrência contra sua mãe? Eu não me recordo de ter feito um boletim de ocorrência contra a minha mãe. Certo. Outra pergunta que eu tenho para fazer para a senhora. A senhora disse que a senhora tirou a sua filha do tratamento do SUS, é isso? Isso, porque a tomografia de contraste pelo SUS demorava muito. E o Felipe Machado, secretário de Saúde, me ajudou a colocar ela em questão de meia hora do SUS para o particular para a gente fazer, porque assim, era uma infecção assintomática, era uma doença que os médicos, o infectologista não descobria a causa. E a gente precisava dessa tomografia de contraste para saber a causa exata. Qual o hospital que ela foi hospitalizada? Na Evangélico. condição de particular? Evangélico. Certo. E ela ficou hospitalizada por quanto tempo em particular? 2 dias. 2 dias. E 2 voltou dias. para o SUS? Voltou para o SUS. Porque a gente conseguiu a vaga na UTI pelo SUS. E qual laboratório que fez as imagens? Doutor, eu não sei o laboratório, mas eu tenho um laudo lá onde foi feito. Porque, especificamente, até porque há uma discrepância de valores muito grande. Especificamente, ela fez uma tomografia de corpo inteiro, parte, como é que foi? Foi somente do abdômen. Estou satisfeito. De nada. Bruna, boa tarde. Boa tarde, doutor. Bruna, vamos tentar esclarecer toda essa história que você está passando todo esse período, para que a verdade seja restabelecida. Bruna, vamos começar lá em 2014, Sim. para a gente fazer de uma ordem cronológica.
2014 você teve um relacionamento com o Adriano. Tive. Na época, eu queria que você explicasse pra mim. Tinha um outro, não sei se tinha um outro namorado, como é que era? Eu tinha um outro namorado na época. Certo. Quem era esse namorado? Carlos Alberto, ele é um policial militar. Carlos Alberto é um Sim. policial militar. Sim. Na época, Bruna, rolou uma situação que vocês se desentenderam, você Assim, e eu a tinha um família. relacionamento, o Adriano também tinha um. O Adriano era casado. Era casado e eu estava namorando esse policial militar. Certo. Na época, quando a família descobriu a traição do Adriano, o filho veio me ameaçar de morte. E eu contei para esse policial militar tudo o que estava acontecendo. Ele falou assim, peraí que eu resolvo para você. Quando o Felipe liga, quem atende é esse policial militar. Que foi que eles se resolveram ali e nunca mais a gente teve contato. Certo. E então, quem ligou em 2014 Para mim foi o Felipe. Para você. Mas quem conversou com o Felipe? Foi o Carlos Alberto. Eu não sei se conversou com o Adriano, foi o Carlos Não, Alberto. o Carlos Alberto não conversou com o Adriano, só com o Felipe. Com o Felipe. Perfeito. Bruna, vamos lá, outra coisa. Você se reencontrou com o Adriano em fevereiro, março de 2023. Foi no finalzinho de março de 2023. Certo. O que ele representava para você naquele momento? No final de março de 2023? Doutor, era um sonho viver com o Adriano. Era o amor da minha vida. Eu vinha de muitos relacionamentos, só que o Adriano me tratava de uma forma tão especial, tão única. Da mesma forma que ele já relatou para o irmão, para a mãe, nós éramos um amor dentro de 10 anos. A gente nunca, ele relata que nunca me esqueceu, a gente seguiu a vida. Mas foi um amor que foi interrompido em 2014. A gente teve a oportunidade de se reencontrar em 2023, mas não foi nada premeditado. Mas entre 2014 e 2023... O único contato que eu tive com a família foi em 2017 no condomínio de Vitória. Mas você não viu o Adriano nessa história? Não. Eu encontrei a Neuci na garagem e ela pediu minha demissão. Certo. Seguindo a história, em agosto de 2023, o Adriano te pediu em noivado. Foi. Como é que você se sentiu em relação a esse pedido? Como é que foi isso? Me explica. O pedido de noivado para mim foi uma realização. Porque o Adriano, ele era um cara... Por mais que ele tinha os defeitos dele, os erros dele, a história dele, eu amava ele. Aquele pedido para mim foi uma coisa única, de uma forma única, eu não vou dizer o momento mais especial da minha vida, mas foi o momento que eu mais me senti realizada. Certo. Bruna, vamos lá. Fala-se muito aqui de Pix na conta, que ele fazia Pix e não sei o quê. No dia, eu não estou com o extrato aqui na mão, depois a gente vai ver, mas eu acho que no dia 3 de agosto teve uma transferência de R$1.780. De setembro. Setembro, desculpa, falei errado. Fora isso, tiveram alguns Pix na conta. O que eram esses Pix? Me explica. O Adriano, ele me dava presente constantemente. O Adriano me dava flor toda semana. Pix era presente para mim fazer uma unha, para mim comprar uma roupa para a gente sair para jantar. Nós íamos em festas, aí ele sempre queria me ver muito bem arrumada, muito bem vestida, muito bem penteada. Esses Pix eram só para isso. Qual que eram os valores desses Pix? R$100, R$50, R$80. Certo, certo. Fala uma coisa pra mim, Bruna, após a morte da sua filha em setembro, o Adriano, ele te deu um apoio nisso? O Adriano, ele foi meu alicerce após a morte da minha filha. Ele me alegrava todos os dias, ele ia na minha casa todos os dias, ele ia na minha casa 3 vezes por dia, ele me mandava almoço, ele me mandava café da tarde, o Adriano comprava chocolate que eu gostava de comer. Ele tentava me alegrar, porque eu entrei numa depressão tão profunda que eu não tinha vontade de levantar da cama, não tinha vontade de tomar banho, mas ele estava ali presente todos os dias. Certo. Bruna, fala uma coisa pra mim. A senhora também mencionou aqui que ele tinha problemas com a partilha, problemas com os filhos. Como é que é isso? Esse problema é assim, doutor. A Neuci não aceitava o fato do Adriano estar com a Bruna. A filha dele, num jantar, ela questionou o Adriano. Tantas mulheres no mundo, por que tinha que ser a Bruna? Por que tinha que ser a Bruna? Ela ainda zomba do sentimento do próprio pai. Isso daí é carência do divórcio. Ninguém deles aceitava o fato do Adriano da gente estar junto. Tanto que a
A Neuci realmente mandava para ele um valor todos os meses. Quando saiu a história do filho que ele pediu para ele mentir, esse dinheiro foi cortado. Porque a Neuci disse que ela não iria dar o dinheiro para ele desfrutar comigo. E esse dinheiro não foi mais pago. Ele vivia pedindo valores emprestados porque o que ele ganhava, ele não conseguia se manter naquilo ali. O Adriano ganhava R$6.800. Porque foi falado que ele ganhava, que ele era empresário, que ele ganhava muito dinheiro, que ele tinha muito dinheiro. O Adriano não tinha, ele morava num apartamento simples. Ele vivia uma vida modesta. Teve um mês que o Adriano atrasou a parcela do carro porque ele não conseguia se organizar no que ele gastava no mês. Muitas das vezes, eu emprestei dinheiro para o Adriano. Muitas das vezes, ele pedia para mim R$100 para abastecer o carro e passar uma semana. E eu dava para ele. Porque ele não conseguia se organizar nesses R$6.800. Nada do que foi dito na imprensa, que ele tinha dinheiro, que eu matei por dinheiro, que dinheiro? O Adriano não tinha dinheiro. Certo, Bruna, vamos continuar então. Em agosto, quero que você explique também a situação da mentira. Pode contar a história inteira, por favor. A mentira foi criada. Na verdade, o Adriano tinha me pedido para mentir em junho. Eu falei que não. Ele pediu de novo em julho porque ele não conseguia entrar num acordo de valor. Eu fui viajar em agosto e quando eu voltei, o Adriano não tinha dinheiro. Ele falou assim, eu não suporto mais essa situação, porque eu não consigo fazer essa partilha de bens. Porque a filha estava intermediando e ele ficava muito triste porque ela não estava jogando, ele falava jogando justo. Ela sempre estava puxando para o lado da mãe. E eu falei assim, tá bom, Adriano, vamos mentir. Você quer que eu minta? Eu minto. Quando eu menti, a primeira ligação que eu recebo é do marido da Stephanie. Ali ele disse que sabia onde eu morava, que se eu mexesse com a família, eles sabiam onde eu morava, que ao contrário de mim, eles tinham muito poder, que eles tinham nome, que eles sabiam onde eu morava. Aí acabou a conversa com o marido dela, veio o Felipe. O Felipe, ele me ligou 8 vezes, eu não atendi, porque eu estava trabalhando, a Adriana estava do meu lado. Ele falou assim, atende ele, porque é perigoso ele vir aqui. Eu falei, eu vou atender. Aí eu atendi, nós ficamos 1h e pouco no telefone, ele falou um monte de coisa do Adriano, falou um monte de coisa da família. Aí quando eu desligo, ele me manda 3 áudios. Nesses 3 áudios ele disse para mim, não mexa com o patrimônio da minha mãe, porque eu mato meu pai e eu acabo com a sua vida. Eu mato meu pai e eu acabo com o patrimônio da sua vida. Não mexa com o patrimônio da minha mãe. Eu falei, Adriano, deixa isso para lá. Porque eu sempre disse para o Adriano, você já tem 56 anos, você não precisa mais criar patrimônio. Não tem para quem você deixar, vai desfrutar da vida, vamos viver da forma que der, é importante ser feliz. Eu sempre disse isso para o Adriano. Ele falava que não, que ele queria a partilha, a parte dele, porque ele ficou 37 anos casado com uma mulher que não deixava ele viver, que ele tinha que dançar a música que ela tocava, que ela queria um operário e ele não nasceu para ser operário. Aí mentimos, aí no dia seguinte o Felipe me procura, ele me ofereceu R$50 mil para me fazer um teste de DNA. Eu falei, Adriano, está indo muito além a sua mentira. Isso daqui vai prejudicar outras pessoas, porque é uma mentira. O Adriano prosseguiu com a mentira. No jantar dele com a Stephanie, com o marido dela, ele falou que ele ia resolver essa situação do filho. Que foi aí que começou a subir os valores do divórcio. Que a Stephanie começou a fazer propostas para ele melhor. Falou assim, eu vou conseguir chegar pelo menos em 300 mil, que dá para ele comprar um apartamentinho onde ele mesmo morava, que ele ia fazer de aluguel, e ia comprar uma outra casinha. Só. Certo. O Felipe que você fala é o que tentou te bater hoje de manhã aqui na frente. É, lá na frente. Fala uma coisa para mim, Bruna. E com qual intenção que a senhora participou dessa mentira? Doutor, eu amava o Adriano. Eu amava ele. Eu não queria ver ele naquela situação, porque ele era acostumado com outro ritmo de vida. E eu também achava injusto ele ficar 37 anos casado e sair com o bagulho e comprar uma casa para ele viver. Certo, Bruna. E qual que é a vantagem financeira que a senhora obteve fazendo essa mentira? Nenhuma. Eu não ganho nada com essa mentira. Eu ajudei o Adriano a mentir, mas eu não ganho nada. Eu não era casada com o Adriano. A gente nunca teve planos de casar no civil. Eu não tenho filho do Adriano, eu não ganhava nada. Absolutamente nada com isso. Certo, Bruna, eu preciso agora fazer umas perguntas a respeito do Ricardo, para a gente contextualizar. Quando que a senhora conheceu o Ricardo, Bruna? Em 2018. 2018.
2018 ela estava grávida? Estava grávida da minha filha de 5 anos. Certo. E quem que é o pai da sua filha? Carlos Alberto, O que o Carlos Alberto é? Você já falou? um policial militar. Quanto tempo você ficou junto com o Carlos Alberto? Fiquei com ele 3 anos e meio. Tá, beleza. E você casou com o Ricardo em 2018? 2018 eu conheci o Ricardo. Você ficou com o Ricardo de 2018 até 2022. 22. Isso. Você ficou até. O Ricardo ficou na tua casa até quando? Até janeiro de 2023 que ele estava se arrumando para poder ir embora. Tá. Fala uma coisa pra mim. Com relação à família do Ricardo, como é que era o relacionamento de vocês? A gente tinha muitas discussões, porque assim, a ex-mulher do Ricardo, quando eu casei com o Ricardo tinha 2 meses de separado. Ela queria reatar o relacionamento. E a ex-mulher dele usava os irmãos do Ricardo para intermediar esse retorno. E eu brigava com a família do Ricardo porque eu achava desrespeito eles ficarem entregando vídeos, mensagens, e a gente discutia muito por causa disso. Certo. Então, como você disse, separaram. Qual que foi o contato que você teve com o Ricardo durante o ano de 2023? Nenhum. A gente só voltou a se falar porque todos os filhos ficou doentes. O Bruno, a Brenda e o Ricardinho. Eles foram para um hospital e eu estava internada para Tainá no evangélico. Certo. A senhora estava com o Adriano, claro. O Adriano sabia quem era o Ricardo. Sabia, mas nunca se encontrou, eles nunca nem se viram. Ele sabia que o Ricardo era meu ex-marido e só. A senhora acha que o Ricardo sabia ou não sabia quem era o Adriano? Não sabia, porque o Ricardo nunca perguntou. O Ricardo nunca se interessou se eu estava solteira, se eu estava namorando, com quem eu estava, o que eu estava fazendo da vida, nada. Certo. E ele Nada. tinha contato com quem em 2000? O Ricardo, como é? Todos os filhos dele. Porque assim, o Ricardo, eles criaram um vínculo muito grande, porque o Ricardo é um rapaz, é um homem muito amoroso. Ele sempre foi muito presente na vida dos meus filhos, porque o pai biológico deles não é. E eles criaram um elo de amor muito grande. O Ricardo tinha contato, o Ricardo ia na casa da minha filha, que na época era casada, almoçar junto com os filhos. E eu nunca fui, eu nunca participei, eles viviam junto, eu não. Certo. Fala uma coisa pra mim. A doutora Neucine, no depoimento dela aqui, falou que você ligou no escritório dela. Nunca liguei no escritório dela. Certo. Você falou com quem? Eu mando uma mensagem no Facebook para a Neuci. O Adriano mandou uma mensagem no Facebook para a Stephanie. Aí ele chama a Stephanie no WhatsApp. As primeiras mensagens, quem manda, quem digita é o próprio Adriano. As outras mensagens, quem digita sou eu, que foi após as ameaças do Felipe que a gente conversou aquele dia. Certo. Bruna, então a gente precisa, só para afirmar, o Ricardinho, que é o filho que você falou. Filho do Ricardo. Filho do Ricardo. Filho do Existe Ricardo. alguma chance dele ser filho do Adriano? Nenhuma, porque eu reencontro o Adriano em março de 2023. Eu nunca reatei relacionamento com o Adriano de 2014 até 2023. E essa, a senhora já falou, tudo isso foi feito no intuito de acelerar a partilha dos bens. A partilha dos bens dele. A senhora sabe quanto que era o patrimônio deles? 3 milhões e 800 mil. 3 milhões e 800 800 mil. mil. A senhora sabe quais imóveis que tinham? Que o Adriano me contava, era um apartamento da Bela Palhano, que eles pagaram na época 2 milhões. Aí tinha uma aplicação e tinha os 2 carros. Certo, Bruna. Bruna, e o Adriano, ele contar essa mentira, pedir para você, era toda uma estratégia. Dele. Mas ele foi instruído a fazer isso daí. Certo. Depois que foi feita essa mentira, logo em seguida as crianças ficaram doentes, a gente está seguindo uma ordem cronológica. Tainá faleceu dia 7 de setembro. Sim. Depois você mencionou já no seu depoimento que você tinha dado uma afastada do Adriano. Doutora, eu me afastei do mundo. Eu queria entender o porquê que a minha filha tinha morrido. Eu queria tentar entender que doença era essa, como que se agravou tão rápido, o porquê que a minha filha tinha falecido. Porque foi um intervalo de 11 dias, que todos os dias era uma notícia ruim. Eu via minha filha falecendo todos os dias. Na minha frente eu não podia fazer nada. Quando eu enterrei a minha filha, eu nunca mais voltei para minha casa. Eu abandonei a minha vida. Porque eu não conseguia entender por que eu estava passando por aquilo ali. O porquê que a minha filha era uma menina tão boa, só 16 anos de vida, tinha falecido de uma viagem que era para
negação porque a gente foi para onde ela queria, da forma que ela queria. Quando a minha filha faleceu, eu perdi o mundo ali. Eu fiquei 16 dias à base de remédio porque eu negava que ela tinha morrido. Eu olhava para todo mundo que ia na minha casa e falava, a Tainá não vem, a Tainá não vai entrar, a Tainá não dá, pela hora a Tainá não chegou da escola. Eu entrei em negação, eu não afastei dela, eu afastei do mundo. Eu não tinha nem vida todo esse período eu não tinha vida, eu não conseguia raciocinar, não conseguia respirar. Eu queria só entender o porquê que a filha tinha ido embora. Daquela forma, porque para mim foi muito triste ver um filho dentro do hospital, em confusão mental, de estar dentro de um hospital achando que estava na praia, de dormir e acordar, tendo alucinação, porque a infecção foi no sangue e foi para o cérebro, ela não tinha nem raciocínio mais. Quando a minha filha faleceu, eu não queria saber de nada, nem do meu relacionamento. Os meus filhos pequenos, a minha filha todos os dias me ajudaram dentro da minha casa porque eu não estava tomando conta nem de mim. Certo. Mas eu nunca rompi o relacionamento com o Adriano. Eu só não queria saber de mais nada ali. E vocês deram uma distanciada? Foi um período de 20 dias, não deu 20 dias. Não chegou a 20 dias. Fala uma coisa pra mim, Bruna. Durante esse período, quando vocês meio que se aproximaram, o Adriano comentou alguma coisa que tinha se envolvido uma mulher de um policial. Porque assim, doutor, eu, antes do falecimento da minha filha, eu sempre gostei de dançar, e o Adriano não dançava. E ele começou a fazer aula de dança numa escola em Londrina. E quando a gente se afastou, o Adriano era uma pessoa extremamente depressiva, ele não conseguia lidar com a solidão. Ele fazendo aula de dança, ele começou a... eu não vou falar que ele se relacionou, ele se envolveu com uma mulher da aula de dança, e o marido dela seria um policial militar. Você sabe quem é essa mulher? Não sei quem é essa mulher. E esse policial militar vai até um condomínio e bate no Adriano. Ele bateu no Adriano na frente do condomínio. Isso o Adriano me contou. Ele falou assim, não vou fazer mais aula de dança, aconteceu isso. Ele me contou no aniversário da mãe dele. Aí ele me prometeu que nunca mais ia fazer, que ele não ia trair, que ele me jurou honra. Ele falou assim, não vou te fazer mais, porque você já está sofrendo, você não merece. Foi ali que eu falei assim, tá bom, Adriano, vamos tentar ficar em paz. Só que as pessoas falam assim, ele te traiu, você continuou. Doutor, uma traição diante de um amor chocado. Eu não queria saber daquela traição, eu queria saber que ele estava ali comigo. Independente se ele errou comigo ou não, aquilo ali, perto do apoio que ele estava me dando, emocional, não era nada. Me fala uma coisa pra mim, Bruna, como é que era a relação do Adriano com a família, esposa, os filhos? Com a Nilce, eles terminaram de uma forma muito ruim, porque quando era anunciado o divórcio, o filho nem morava aqui no Brasil, ele estava em Portugal. O filho veio muito rápido para cá, para barrar o divórcio. Aí foi onde começou toda a briga. O relacionamento dele com o Felipe era péssimo. Com a Stephanie, ele se afastou porque ela foi intermediar o divórcio e ela sempre favorecia a mãe, e aí ele ficou bem estremecido no relacionamento deles. Certo, Bruno. Tá, vamos então, suposto falar, nós estamos fazendo uma ordem cronológica para tentar entender fato a fato. Depois dessa situação do policial, dia 18 de outubro. Dia 18 de outubro. 18 de outubro foi o dia que já foi falado aqui, foi o dia que o Adriano assinou o divórcio. Como é que foi? Como é que você ficou sabendo? O Adriano chegou na minha casa no dia 19. 19? Era antes do almoço. Você ficou sabendo só no dia seguinte? Só no dia seguinte, no dia 19. Ele estava muito feliz. O Adriano estava muito feliz. Aí ele chegou com um buquê de flor, e nesse buquê de flor tinha 2 ingressos para um show do que ia ter aqui no Londrina, e ele... Show de quem que era? Você lembra? Era do Zé Ramalho. Nós iríamos no show para comemorar que ele assinou o divórcio. Ele só estava um pouco triste porque ele só ia receber em março. Mas para ele já era uma vitória porque ele conseguiu chegar no valor que ele precisava. Ele estava satisfeito. Porque ali ele ia retomar a vida dele. Ele ia retomar, a gente ia tentar seguir os planos que ele estava fazendo. Ele estava muito feliz nesse dia. Muito feliz. Certo, Bruna. Então, desse dia você sempre estava mantendo... Era namorada, noiva. Eu nunca, mesmo distante do Adriano, ele não deixava de ir na minha casa. Ele ia lá ver como é que meus filhos estavam. Ele olhava para mim e falava, como é que você está? Você não está bem. Aí nós chorávamos juntos, a gente sentiu aquela dor junto. A gente nunca rompeu o relacionamento. Eu me afastei porque eu queria ficar só. Tá. Você já comentou aqui que no dia 29
De manhã, não vou repetir as perguntas, ele fez um Pix para você cedo. Sim. À noite ele foi lá, ele... Sim. Fala uma coisa para mim. Nesse dia chovia? Chovia muito. Chovia. Certo. Fala outra coisa para mim, Bruna. Você falou mais ou menos que hora que ele foi embora? Acho que era mais de meia-noite. Mais de meia-noite. 11 e pouco, mais de meia-noite. Eu não sei certo o horário que ele saiu de casa. Certo. Fala uma coisa. Naquele dia, o Adriano só falou já, fez 2 transferências. Não são transferências, não são Pix. Os senhores já estão com um extrato na mão. Foi no cartão. Maquininha de cartão, no maquininha do teu mercadinho, El Shaddai. Porque assim, doutor, a história da maquininha, quando a minha filha apareceu, eu arrendei no meu mercadinho na tabacaria. Você estava sem carro no dia? Eu estava sem carro. Eu só tirei dos 2 comércios que eu tinha só as coisas que estavam no meu nome. Maquininha de cartão, computador, essas coisas. Essa maquininha estava comigo porque eu arrendei. A pessoa que arrendou colocou os produtos dela para vender. Por isso que ela estava na minha casa, essa maquininha de cartão. O CNPJ não ficou com você, então a maquininha estava com você. Exato. Certo. Fala uma coisa pra mim. Você estava na sua casa. Uhum. Morava você e quem nessa casa? Na minha casa morava eu, o Bruno, a Brenda e o Ricardinho. Quantos anos tem o Bruno? 12. Quantos anos tem a Brenda? Na época ela tinha 5, hoje ela tem 6. 5. Na época, quantos anos tinha o Ricardinho? Tinha 2. 2. Você tinha 3 crianças 3 e crianças. você. 5. Era isso que estava na sua casa Sim. naquela hora. Tá, Bruna. Então vamos. Seus filhos estavam aonde? Comigo, dentro de casa, o Adriano leva o panetone. Porque assim, a gente passeando no shopping, o Bruno viu um panetone pequenininho da Cacau Show. E ele falou assim, eu queria. Só que como a gente já tinha comido muito doce aquele dia, já tinha comido muito doce, o Adriano falou assim, não, hoje não, vamos dar outro dia. Eu falei, tá bom, porque a Brenda, ela tem um problema no intestino, que ela não pode comer muito doce, que ela tem o intestino irritado. Ele falou, não, outro dia eu compro. E nesse dia ele falou que tinha passado no shopping, comprou e ele ia entregar. Ele entregou o panetone na mão do meu filho. Meu filho estava em casa, acordado. Na hora que o Adriano chega, eu peço para o meu filho assistir no quarto no celular para deixar eu e o Adriano conversar na sala. Certo. Bruna, vamos... Aquele dia 29, era um domingo. Você saiu de casa aquele dia? Não saí. Doutor, eu não saí aquele dia, eu não saí a semana. Eu estava a semana inteira dentro de casa. Eu não saía de casa para nada. Nada. Dia 29 era um dia, você se lembra, como você já me falou antes, era um dia chuvoso, Era né? um dia que estava muita chuva. E o Adriano, nesse dia, durante o dia, vocês conversaram? Não O dia conversaram? inteiro, o dia todo. O dia todo. Certo. Fala uma coisa pra mim, Bruna. Desde a separação de 2022 do Ricardo, a gente tem que também deixar muito claro isso. O contato de vocês... A gente só voltou a conversar pessoalmente quando eu liguei para ele e falei assim, Ricardo, eu preciso que você fique com as crianças no hospital infantil, que era o pai, né, o pronto atendimento infantil, porque o infectologista do evangélico escreveu uma carta que poderia ser uma doença, alguma bactéria da água, e pediu para internar todos os outros, porque todos estavam com febre, todos estavam vomitando, e a Tainá estava muito ruim. E ele pediu para investigar eles foram para o pai, e eu liguei para o Ricardo, acompanha as crianças, porque do evangélico eu não vou sair. Certo, Bruna. Mas depois acontece essa situação do Adriano ser encontrado morto. Eu quero que você explique pra gente como é que foi esse dia. Na segunda-feira eu tinha psicólogo. Quando eu estava voltando da consulta, eu estava assistindo o celular normal dentro do Uber. Apareceu uma solicitação de amizade da Stephanie. Eu peguei e mandei para ela, me deixe em paz. Aí eu escrevi para ela, o seu marido disse que vocês nunca mais iriam me procurar. Aí passou-se, eu não sei quantas horas, não sei quanto tempo, eu vi no Londrina News uma foto de um carro queimado e era um Kia Soul. Eu abri a reportagem para ver e eu vi que tinha um corpo dentro. Quando eu assisti aquilo, eu entrei em colapso dentro daquela casa. Porque o Adriano, todos os dias, por volta de... Doutora Stephanie, alguém está fazendo piada aqui? Doutor. Desculpa. Doutor,
está incomodando o senhor ou não? Sim, eu estou fazendo um interrogatório. Como, senhor querido, doutor? Tudo que eu pergunto para ela dá risada. Nós estamos rindo de outra coisa. Que se o senhor está incomodado... Eu não estou incomodado, eu só quero um respeito. Mantenha-se no seu ofício e eu vou me manter no meu. Perfeito, doutor. Mantenha-se no Doutor, seu não, ofício. não vim aqui para arrumar briga hoje. Nem eu. Então Nem tá eu. bom. Nem eu. Mas o senhor não vai advertir um advogado na minha frente, não. Então tá O senhor bom, não vai doutor. advertir. Então tá bom, doutor. O senhor Os retira doutores, suas palavras. doutores já está resolvido, então. Então vamos, Bruno, vamos voltar então? Que aqui ninguém está fazendo piada, mas vamos lá. Bruna, você estava falando que você voltou, desculpa te cortar, te peço perdão. Você voltou, e como é que foi essa situação? Aí, passado, quando eu cheguei em casa, aí eu vi e mandei para a Stephanie se ela tinha notícias do pai dela. Ela só escreveu para mim assim: morreu Bruno. Mais nada. Você lembra que horas foi isso, mais ou menos? Era bem depois do almoço. Era bem após o almoço. Só que eu fiquei muito ruim, porque na minha cabeça, quando eu vi aquela reportagem, eu pensava: o Felipe mandou matar o Adriano. O Felipe acabou com a vida do próprio pai. E eu mando. Só que eu peguei, como o senhor sabe, eu tenho receita, eu vivo à base de calmante. Eu tomei um remédio, eu sentei e comecei a assistir os jornais que estavam passando na televisão. Eu entrei em colapso e mandei uma mensagem para a Stephanie. No áudio que eu mando para ela, eu já estou no meio da rua, desesperada, sem saber para onde que eu ia, o que eu ia fazer, porque o Adriano tinha morrido. Devido à mentira que a gente criou e a situação de todas as discussões, eu tinha comigo que o Felipe ia me matar. No mesmo instante ele ligou na delegacia. Só que na véspera de feriado, o delegado pediu para me procurar ele depois do dia 3. Você falou que dia com o Dr. João Reis? No mesmo dia da morte. No mesmo dia eu vi na delegacia. Aí ele confirmou isso aqui. No mesmo dia. Ele não quis me ouvir. Aí ele pediu para me procurar ele depois do dia 3. O investigador que ele fala que eu procurei, ele era meu amigo, o Kleber Rivoldet. Você procurou um investigador? Procurei. Ele estava na praia de férias. Ele falou assim: Bruno, na hora que eu voltar, eu vou te levar até a delegacia de segurança para você falar, nem que a gente tem que pedir para você. Eu esqueci o nome que fala que protege a pessoa. Só que daí, quando foi dia 3, foi por volta do dia 2, dia 3, então quando eu estava dormindo com a cama encostada na porta de medo. E eu olhava para os meus filhos e eu pensava: meu Deus, eu menti. Que o meu filho era filho do Adriano. O Adriano morreu. Eles vão matar ou meu filho ou vão me matar por causa desse dinheiro. Eu entrei em surto psicótico. Eu não sabia para onde eu ia, para onde eu corria, o que eu fazia. E eu resolvi sair de Londrina. Eu não fugi. Eu não tinha por que fugir. Porque quando uma pessoa foge, ela não leva filho. Porque filho dá trabalho, filho fica doente. Eu fui descansar 10 dias. Porque eu tinha certeza que nesses 10 dias, eles iam prender quem matou o Adriano. Quando a minha mãe, a minha filha, me liga falando que a polícia estava procurando, eu ligo para minha mãe e falo assim: mãe, eu vou te mandar foto de um rapaz, você vê se esse rapaz foi na sua casa, se foi, se ela chamou a polícia. Eu mando a foto do Felipe para minha mãe ver se não era ele que estava na casa dela. Porque minha mãe falou que foi só 2 policiais. Eu falei: mas foi uma coisa de polícia, a polícia quando vai prender vai mais gente, vai mais situações, é outra situação. Eu mandei a foto, minha mãe falou assim: não é esse rapaz. Eu falei: mãe, eu vou ligar na delegacia. Eu de novo, no dia 9, eu ligo de novo na delegacia. Foi o dia que eu mandei todos os áudios, todos os prints, todos os áudios do Adriano pedindo para mim mentir, mando toda a situação da mentira. Só que nunca foi juntado nada. O delegado nunca colocou nem nada. Todas essas fotos de print, de pix que o Adriano fazia para mim, foi eu que dei na delegacia. Fui eu que entreguei lá. Todos os prints da conversa que tinha com o Adriano, foi eu que forneci. Tudo foi eu que levei na delegacia. Talvez eu tenha errado na delegacia porque eu não falei, mas eu fui instruída a não falar com o delegado, porque eu fui para falar, porque eu nunca precisei responder nada. Eu não disse nada para ele, porque o advogado que eu tinha falou assim: Bruna, faça silêncio. Não vai te resolver você discutir mais com o delegado, porque ele já te colocou aqui. Foi por isso que eu não falei. Eu já vou chegar nas perguntas do delegado, mas é que eu estou tentando fazer uma ordem cronológica das coisas. Mas fala uma coisa para mim. Quem que, no caso,
uma coisa que a gente precisa entender. Foi para quem que foi para Santa Catarina? Você? Foi eu, o Bruno, a Brenda e o Ricardinho e o Ricardo. E o Ricardo. E o Ricardo. Essa é a dúvida que eu tenho, que eu quero que você explica pra gente. Sim. Por que o Ricardo foi junto com O você? Ricardo trabalhou em Santa Catarina em 2021. Aí ele ganhou um tanto de dinheiro, nós abrimos no mercadinho. O Ricardo foi trabalhar na Santa Catarina em 2022. Ele ficou lá 4 meses trabalhando e retornou. O Ricardo tinha decidido ir para Santa Catarina de novo para trabalhar, porque ele tem uma outra filha do primeiro casamento dele, estava devendo pensão alimentícia e estava com mandado de prisão. Ele ia trabalhar... Mandado de prisão civil por conta do da pagamento. pensão alimentícia. Deixar bem claro que não era nada criminal, nada que envolvesse ele. Da filha dele. Aí ele já tinha decidido ir embora. Só que devido à morte da Tainá, tudo se atrasou para ele ir trabalhar, para ele pagar as pensões dele atrasadas, para ele seguir a vida dele. Eu não fugi com o Ricardo, porque o Ricardo já tinha até namorada lá, então ele já tinha relacionamento, já tinha toda a história dele certa lá. A gente nunca se matou por causa de relacionamento. O Ricardo é um cara super tranquilo. Quando eu falo pra ele assim, Ricardo, tá acontecendo isso foi no dia 2 de novembro dentro do cemitério, porque eu chorava de uma forma incontrolável. O Ricardo falou, conta pra mim o que tá acontecendo. Eu contei que eu teria mentido pra uma família. Eu nem citava o nome deles, eu nem contava o nome do Adriano. Eu falei, Ricardo, aconteceu isso, eu menti. E aconteceu isso, eu tô com medo de morrer. Eu não sei pra onde eu vou, não sei o que eu procuro, não sei o que eu faço. Ele falou assim, eu tô indo pra Santa Catarina. Vai descansar. Você já conhece lá, porque as viagens que eu fazia pra praia era pra Itatuá. Vai descansar. Depois você refresca, eu vou estar lá, a Giovana vai estar lá, que é o nome da namorada dele. A gente pega as coisas pra você descansar, pra você respirar, pra você raciocinar. Só isso. O Ricardo vai para Santa Catarina, ele tinha essa moça, tinha o endereço dele, eu aluguei a casa por 10 dias. Tanto que deu dia 13 à noite, eu cheguei em Londrina dia 14. Você foi que dia para Santa Catarina? Dia 4. Dia 4? Dia 4 de novembro. Certo, Bruna. Vamos lá. Então você foi para Santa Catarina. Dia 9 de novembro foi expedido mandado de prisão. Para você, para o Ricardo, foi feita uma busca e apreensão lá na sua casa. Foi. Até a sua filha comentou aqui a respeito de imóveis e tudo mais. Explica pra gente o que aconteceu. Quando aconteceu esse mandado de prisão, eu fui pegar um susto tão grande, muito, muito grande, que eu procurei o delegado, mandei tudo para ele, os prints, todas as coisas, eu liguei pro Cid Ribeiro. Só que daí, o sinal era muito ruim, porque era praia, a casa era um sinal muito ruim. Eu entrei no ao vivo e caiu, eu entrei na gravação, aí caiu, a gente fez só um pedacinho. Daí eu liguei pro primeiro advogado, né, que estava comigo, porque eu achei o contato dele no Facebook, porque eu nunca mexi com advogado criminal. Aí ele falou assim, troca de número de telefone. Eu nem de telefone eu tinha trocado ainda. Eu ligava para Londrina todos os dias, se eles quisessem ter feito aonde eu estava todos os dias, porque todos os dias eu ligava para minha mãe, ligava para minha irmã, ligava para minha filha, para saber como é que ela estava, porque ela era casada. E quando ele falou em troca de número de telefone, foi quando eu resolvi trocar o número de telefone. Certo. Você lembra qual eram os números de telefone que você tinha? Lembro. Fala 43 98421 6979, 43 988 697372. Certo. E qual como o celular que a senhora tinha? A senhora lembra? Era um celular que eu usava. Era simplesinho, porque eu nunca me atentei esse celular de celular chique, era um J7. Certo. E os 2 chips nele, só tinha 2 aparelhos? Não, tinha um aparelho só, era dual chip, né? Coloca os 2 chips. Dual chip. Isso. Certo. E a senhora, quando a senhora voltou para Londrina, dia 14, a senhora conseguiu, daí com o seu advogado, converter-se à prisão. Doutor, quando eu voltei para Londrina, eu estava com o mandado de prisão em aberto ainda. Sim. Eu demorei 3 dias para conseguir arrumar um advogado. Porque eu tive que sair vendendo tudo que era meu para me constituir um advogado, para me defender de uma coisa que eu não fiz. Certo. E a senhora daí, até conseguir reverter esse pedido dessa prisão temporária numa domiciliar, daí foi quando a senhora foi se entregar. Foi. Fala uma coisa pra mim, no dia que a senhora foi se entregar, o delegado, ele pediu o teu celular? Não, eu tava com o celular na mão. Ele não quis teu Ele celular? não pegou meu celular.
E o que a senhora chegou lá quando a senhora foi depor, que ele falou para a senhora antes? Quando eu entrei lá na delegacia, aí o advogado entrou primeiro e questionou ele porque ele estava lá na frente. Aí eles discutiram um pouquinho, na hora que eu sentei, ele pegou e falou para mim assim, vamos começar a gravar? Eu falei, vamos. Ele pegou e falou assim, só que é o seguinte, você pode gravar, só que eu não vou aceitar você produzir provas contra ninguém. Eu falei, então a gente não tem o que conversar. Se eu venho aqui para expor tudo que eu sei, tudo que está aqui, e o senhor não quer ouvir, então não tem o que falar. Foi na hora que o advogado falou assim, Bruno, não vai resolver, pode fazer silêncio. Foi na hora que eu fiz silêncio. Certo. Na segunda de manhã, como a senhora mesmo disse, após a morte do Adriano, quais locais a senhora foi? Só para deixar claro. Na segunda-feira, quando eu recebo, depois... eu só fui no psicólogo, voltei, fui na escola buscar os meus filhos e voltei para casa. Certo. Fala uma coisa para mim, Bruno. Todo mundo está falando, a acusação, a questão está na própria denúncia, isso, que você e o Ricardo mataram o Adriano por conta de 300 mil reais. O Adriano não tinha 300 mil reais, o Adriano ia receber esse dinheiro somente em março de 2024. Eu sabia disso desde o dia 19 de outubro. Certo. Esse dinheiro, então, ele não existia? Não existia. Fala uma outra coisa para mim. O senhor responde, quem acredita... desculpa. O que você que responderia para quem acredita que você... Para quem acha que você queria esse dinheiro? Não entendi, doutor. O que a senhora responderia para os jurados, para a plateia que hoje... Para quem acredita, tipo assim, mas será que a Bruna queria esse dinheiro mesmo? O que é a resposta sua? Doutor, eu nunca me envolvi com o Adriano por dinheiro. Ele nunca teve dinheiro. O Adriano sempre viveu com um salário que não se pagava para ele. Eu nunca me aproximei do Adriano por dinheiro nenhum, porque ele nunca teve patrimônio algum para me dar. Eu sou uma mulher que eu sempre trabalhei, eu já trabalhei 16 horas por dia para sustentar a mim e os meus filhos. Tudo que eu construí não foi mediante a nem separação, nem briga, nem pensão, nem nada. Eu criei todos os meus filhos sem uma mísera pensão, nem do primeiro casamento, nem do segundo. Eles nunca me ajudaram, eu sempre trabalhei muito. Eu trabalhei de faxineira, eu já catei reciclagem na rua por dignidade, porque eu sempre fui, é melhor a gente viver um pouco mais dignamente, tranquilo, do que viver qualquer situação. Eu nunca me aproximei do Adriano por dinheiro nenhum. Eu me aproximei do Adriano em 2014 porque ele era um príncipe. O Adriano em 2014 ele era um príncipe. Em 2023 eu vi que eu ia viver aquela mesma história de 2014. O Adriano me tratava de uma forma única. O Adriano não passava, porque assim, ele, como ele cuidava de condomínios, ele fazia muita compra de flores, essas coisas. Eu tinha uma coleção de orquídea, uma de cada cor, porque todas as vezes que ele ia lá, ele trazia uma flor. O Adriano odiava que eu comia chocolate, mas toda semana ele comprava um chocolate, doce de leite, que eu adorava, que ele mesmo apresentou. Eu nunca vivi com o Adriano por dinheiro nenhum. O Adriano nunca teve dinheiro. O carro que o Adriano andava era financiado no nome da Nelci, que ela foi quitar o carro só em outubro. Eu não tinha, não tenho, nunca teria o porquê de eu fazer mal ao Adriano, se ele nunca teve esses bens que todo mundo fala. Bruna, por que a família do Adriano não gosta de você, então? Doutor, uma coisa que me entristece muito quando me dói, um áudio que a Nelci mandou para o Adriano. Ela disse que o Adriano, ela não daria o dinheiro para o Adriano desfrutar uma negrinha pobre e favelada, para sustentar bastardos que não eram dele. Ela não tinha respeito e sentimento de ninguém. De ninguém. Os abraços que o Adriano dava nos meus filhos, ele não dava nos próprios filhos. No dia dos pais, o Adriano passou comigo, com os meus filhos, fazendo um piquenique. Eles não tinham boa convivência. Isso daqui hoje, eu posso falar para o senhor com prioridade. Eu posso sair daqui condenada, por qualquer que seja o motivo. Isso aqui não é justiça. Isso aqui é vingança de um ego ferido. Porque sim, eu disse muitas coisas para Nelci que o Adriano me contava, que eu sei que também feriu ela, que era uma história que eles tinham vivido. Mas isso aqui não é justiça.
Porque eles também sabem que eu não matei o Adriano. Eles sabem que eu sei de muita coisa dessa família. Em nenhum momento eu expus a lugar nenhum. Em nenhum momento eu fiquei falando nada pra ninguém. Porque eu não quero vingança, eu só quero paz. Eu quero que essa situação acabe. Meus filhos estão sofrendo. Eu estou sofrendo faz 1 ano e 6 meses. Que eu vivo presa, sem ter feito nada. Faz 1 ano e 6 meses que eu não posso trabalhar. Eu fui chamada de assassina. Eu fui chamada de psicopata pelo Instagram, pela dona Stephanie. Eu fui chamada de todos os nomes. De todos os nomes possíveis. Eu sofro todos os preconceitos de você ir no mercado. As pessoas ficam me olhando sem eu ter feito nada. Eu não tinha o porquê. Porque só vinculou o que a família disse. Que eu matei por causa de 300 mil. Que o Adriano tinha muito dinheiro, que eu destruí a vida do Adriano. Eu não fiz nada para ele porque o Adriano não tinha dinheiro, a gente vivia um amor, o Adriano era feliz comigo. Ele, igual ele falava para mim, eu consigo ser feliz do seu lado tomando uma cerveja na mesa de um boteco. O Adriano não precisava andar reprimido igual ele sempre foi. O Adriano viveu um casamento de 10 anos, ele falava que ele tinha vivido muito bem, de 27 anos de inúmeras traições. Até 2014 eu não fui a única amante que o Adriano teve. Eu não fui o único caso extraconjugal que ele teve. O Adriano já namorou modelo. O Adriano já teve caso com o secretário de escritório de Nilce. Ele já teve inúmeras amantes. Inúmeras. Só que eu fui a única que ele quis voltar. Eu estou aqui hoje porque além de sofrer o preconceito, porque eu sou preta, pobre, negrinha, favelada, mexeu no ego dela, porque ele foi adiante no divórcio, porque eles já se separaram muitas vezes. Em 2014, o Adriano saiu da casa, quando descobriu a mentira, com o massaveiro que ele tinha na época e a roupa do corpo. Ele saiu sem R$1, porque ela não deixou ele levar nem o cartão para ele comer. Ele voltar para mim e eu falar tudo que eu disse, que eu sabia da família para a Stephanie e para a Nilce, foi o fim para eles. Porque mexeu no lado filho dela, igual ela disse, aonde já se viu a Adriana Magalhães de uma advogada, estudada, para ficar com uma negrinha pobre, favelada, com filhos bastardos para criar. Eu estou aqui hoje não é por justiça, eu estou aqui hoje por vingança, porque na sociedade onde a gente vive, infelizmente eles têm mais poder, eles têm dinheiro, eu não tenho. Realmente eu não tenho dinheiro, eu sempre trabalhei, eu sempre fui feliz com tudo que eu podia ter. Uma viagem para a praia, para mim, para os meus filhos, é um sonho. Porque custou muito dinheiro para ele, é dinheiro suado, é dinheiro honesto, não é dinheiro roubado, não é dinheiro enganado, não é dinheiro, não é. Então tudo para nós é perfeito porque tudo vem de muito trabalho. As minhas filhas, quando eu abri minha marmitaria, quando eu abri meu mercadinho, quando eu abri minha tabacaria, todas elas trabalhavam. Foi ali, todo aquele sonho foi de grão em grão, não foi nada fácil na minha vida. Nada veio fácil para mim e nada veio para mim de ex-marido. Eu tenho um ex-marido que é dono de administrador de condomínio. E eu nunca exigi nenhuma pensão dele. Nada, nada. Eu não estava pagando por dinheiro, eu estava pagando por amor. Bruna, vamos lá. E quem é essa Bruna que você está falando tanto? Me fala. Essa sou eu. Uma mulher que está cansada disso aqui. Eu quero paz na minha vida, eu preciso de paz. Eu tenho filhos que dormem e choram essa dor sem eu ter feito nada. Essa Bruna sou eu. Uma preta, uma pobre, uma mulher que está cansada. Eu sempre trabalhei, eu sempre vivi de cabeça erguida. Eu nunca vivi isso daqui. Nunca vivi isso aqui, nunca. Isso daqui eu não desejo para ninguém. Eu estou aqui hoje por injustiça. Não foi investigado nada, não foi... Eu estava com o telefone na mão, o João, o delegado, podia ter pegado ele na hora daqui. Ele tinha mandado pegar no telefone, eu estava com o telefone na mão. Não pegou porque não quis. Não, quando a polícia vai na Julione, todas as minhas coisas estavam lá dentro, minha roupa estava lá dentro, tinha documentos lá dentro. Não fizeram nada dentro porque não quiseram fazer. Nada, igual eu sempre disse. Por que a palavra dessa família, que é advogado, que é não sei o quê, vale mais do que a minha? Só porque eles carregam o diploma? Só porque eles moram na Grada Palhano? Só porque eu não tenho dinheiro? Por que a palavra deles tem que valer mais que a minha? Por que a verdade deles é absoluta e a minha não é absoluta? Por que eles me trouxeram até aqui sem uma prova, sem nada? Eu estou sentada aqui, eu posso ir presa. Meus filhos vão ficar sem mãe. Por uma mentira que essa família criou. Por que a verdade dela tem que ser absoluta e a minha não? Por que você sorri na minha dor? Que mal eu te fiz, mulher? Bruna
absoluta e a minha não? Por que a minha dor ninguém escuta e a dor deles que não derramou uma lágrima por esse pai que foi eu? Por que eu tenho que pagar por algo que eu não fiz? Por que eu tenho que sofrer toda essa dor sem ter matado o amor? Eu amava aquele homem. É isso que feriu o ego dessa família, porque ele me amava. Nós tínhamos planos de viver uma vida. E por que eu tenho que estar aqui hoje sem ter feito nada para eles? Nada. Eu quero que eles me mostrem uma única frase que eu escrevi: eu vou matar o Adriano. Porque eu tenho que eles falam que vão me matar. Prova pra mim aonde que eu ameacei o Adriano, porque eles falam que eu ameacei o Adriano desde agosto. Quem é ameaçado, quem é extorquido, quem é feito, que eles tanto falaram que eu fiz. Por que ele ia na minha casa 3, 4 vezes por dia? Eu tenho um print dele lavando louça pra mim na minha casa. Que raio de mentira que é essa que não acaba mais? Tá destruindo o caminho com os meus filhos. Por que eu tenho que estar aqui se não tem nada que me coloque aqui? Bruna, eu tô cansada disso daqui. Eu sei que é uma situação extremamente delicada. Fala uma coisa pra mim, Bruna, como você falou tudo isso. O Adriano, ele te deu uma aliança. Eu usava a aliança do Adriano. Eu usava um anel que a gente escolheu lá na Prata Fina. Era um solitário que ele me pediu em noivado. Em nenhum momento ninguém vinculou que eu era noiva, falaram que eu era amante, que eu extorquia. O doutor Eduardo falou que a gente fazia um triângulo amoroso, sem nem sequer se preocupar que os meus filhos estão assistindo toda essa mentira. Nunca ninguém teve a dignidade de falar assim: não, eles tinham um relacionamento estável, ela estava noiva, ela estava feliz, ele estava feliz, estava tudo certo na vida deles. Nunca ninguém falou isso daí, só falou que fui amante de 2014, que eu extorquia dinheiro, que eu roubava dinheiro, Todas as mentiras foram criadas. Todas. Menos a verdade. Pra gente finalizar, finalmente, Bruna, você tem quantos filhos? Tenho 7. Como é que é o nome deles, primeiro? Quero saber. Thalita, Tainá que faleceu, Tamires, o Kaique, o Bruno, a Brenda e o Ricardo. Os mais novos têm quantos anos? O neném tem 4, que ele fez 4 agora, e a Brenda tem 6 anos. Certo, eles moram com você. Todos os meus filhos moram comigo. Eles têm mais alguém nessa vida? Não tem mais ninguém. Porque como o doutor Eduardo pontuou ali, a minha mãe hoje é uma pessoa muito doente. Minha mãe teve 3 derrames, teve AVC, minha mãe tem chagas. A minha mãe, nós a ajudamos, porque ela é outra preta, pobre, né? Então assim, os filhos hoje eu ajudo a minha mãe. Meus filhos têm quem? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Eu nunca faria mal a Adriano. Meus filhos amavam o Adriano. O Adriano estava movendo céus e terras para a gente ficar bem. Bem, quando eu digo não é financeiramente, porque casa eu tinha minha, eu tinha 2 comércios, que eu sobrevivia muito bem. Quando eu digo bem é emocionalmente, nós tínhamos acabado de perder uma parte nossa ali. Não tem nada desse negócio de dinheiro. Ele lutava para a gente ficar bem, feliz, igual a gente estava sendo desde o final de março até o falecimento da minha filha. Bruna, pra gente finalizar, o que você espera de hoje? Eu quero justiça, eu não aceito. Eu lutei muito para chegar até aqui. Eu vivi com muito medo de estar andando na rua e ser atropelada, tomar um tiro, eu não sei. Eu lutei muito para chegar aqui. Eu não quero vingança. Eu quero justiça. Eu quero que a justiça seja feita aqui. Eu não posso ser daqui condenada por uma vingança. Eu quero que a justiça seja feita aqui. Eu estou cansada de pagar um preço que eu não plantei esse preço. A vida é uma colheita, a gente planta e a gente colhe. Eu não plantei isso aqui. Eu já estou colhendo uma dor que já não é minha, que o peso já não é meu. Eu não matei o Adriano. O Adriano, ele era para estar aqui. A gente era para ser uma outra história, mas não foi. Não aconteceu. Foi interrompido mais uma vez, só que agora foi para sempre, porque ele se foi desse mundo. Certo, Bruno, mais alguma coisa você quer Nada, falar? doutor, eu só quero paz. Eu quero justiça, eu quero paz aqui hoje, porque é igual eu disse pro Felipe lá em cima. Eu quero paz. Ele não vem com justiça, ele vem com briga, ofensa, agressão. Ele, se não tivesse aqueles homens lá em cima hoje, ele teria me batido lá em cima, sem eu ter feito nada para ele, porque até de costa eu estava para ele.
Ele veio me xingando, foi ele que partiu por cima de mim. Eu não desferi nada contra ele. O marido da dona Stephanie me chamou de vagabunda lá em cima. Eu passando para entrar para cá, ele disse para mim, sua vagabunda, eu não preciso passar por isso porque eu não fiz nada. Mas eles podem fazer e acontecer por quê? Porque eles são advogados, porque eles têm dinheiro e eu não tenho. Aí eu tenho que engolir, eu não vou engolir, eu quero justiça aqui nesse plenário. Eu falo para todos os jurados, eu quero justiça, porque eu estou cansado de pagar um crime que eu não cometi. Eu não tenho por que cometer isso aqui. Eu não tinha nem como cometer isso aqui. Eu não tinha o porquê, eu nunca teria o porquê de fazer mal contra o outro. Doutor, se eu não fiz mal para pai nenhum dos meus filhos, que esse policial militar, sabe por que o Ricardo assumiu a paternidade dela? Porque ele me deu um tiro, eu simplesmente mudei de casa com os meus filhos porque eu tinha medo dele. E quando ela nasceu, eu mando mensagem para ele, sua filha nasceu, ele disse para mim, entrega para adoção. Foi por isso que o Ricardo, ele viu que eu fiquei tão triste, ele falou assim, sem pai ela não vai ficar. Eu assumo a paternidade dela. Foi por isso que o Ricardo assumiu. Porque o próprio pai, o servidor da lei, mandou dar a própria filha para adoção. Foi por isso que ele assumiu a paternidade dela. E mesmo assim, eu poderia ter colocado ele na justiça, feito DNA, mas eu não queria briga. Porque eu não gosto desse tipo de situações, porque existem pessoas muito ruins. Olha o que eu estou vivendo. Por mentira. Bruna, você falou uma palavra que adoção. Eu nem ia te perguntar isso, mas eu vou te perguntar, porque eu sei da história. Você tem quantos filhos mesmo que você falou? 7. Senhor, vamos ser o seu objetivo. Só uma última pergunta. Aí já está extrapolando. Desculpa. Por favor. Porque assim, né, doutor? Foi falado tanto, denegrido tanto. É a única oportunidade que a gente tem de mostrar a verdade. Mas não vou mentir, né? Não quer? Não Então quero. tá bom. Vamos finalizar então. Eu estou satisfeito e agradeço. Senhoras e senhores jurados, alguma pergunta? Eu queria saber se quando ela vendeu o carro, foi feito algum crime, assinado alguma coisa na negociação? Quando foi vendido o Peugeot, ele foi entregue na frente do hospital evangélico, ele foi pago em dinheiro. Eu tinha somente as conversas de WhatsApp, do Facebook, que foi anunciado no Marketplace. Quando foi feita a entrega, foi feito no dia 2 de frente do evangélico, mas não foi feito o recibo porque se tratava de um carro MP. Pode fazer. Durante todo o tempo, a Bruna falou muito bem do Adriano. Muito bem. Só coisa boa. Essa conversa que a gente tem aqui, que ela teve com a Stephanie, onde ela fala muito mal do Adriano, foi combinado com o Adriano? Foi combinado com o Adriano. Até a parte que aparece, eu não quero nada da sua mãe, seu pai quer 300 mil, era o Adriano quem respondia a filha dele. Ficou bem claro que você fala muito mal dele, que você quer se vingar dele aqui nessa conversa. Nas mensagens, né? Porque ele queria que a mentira fosse que eu queria a partilha de bens para acelerar o divórcio, para essa criança não entrar na divisão de bens deles lá. Então isso foi combinado com ele. Agora, já explicou já. Cabe? Mas não? Voltando a essa questão do marketplace, existe esse histórico de conversas ainda ou isso sumiu? E sumiu porque o telefone foi para a perícia, foi inconclusiva, muita conversa, muita coisa, aí se perdeu. Mas esse telefone foi entregue para Para a perícia. Pode concluir. Pode voltar lá de novo, Bruna. Como a gente veio do almoço, vamos fazer um intervalinho para a gente ir no banheiro, 5 minutinhos, voltamos para a integratória. Eu ia fazer esse pedido, doutor. Obrigado. Vocês não vão ver nada. Ricardo, hoje você é casado, solteiro, Solteiro. tem quantos filhos? Tenho 2. 2 filhos. Trabalha no quê, Ricardo? Sou açougueiro. O seu endereço completo, qual que é? Agora, no momento, estou residindo no presídio. Certo. Você tem um endereço fixo em Londrina? Não. Não? Certo. Ricardo, já é do seu conhecimento, né, os fatos do qual você é acusado aqui junto com a Bruna. Segundo a acusação que pesa contra vocês teriam matado o Adriano Aparecido Arias, segundo consta aqui, por motivo torpe, em razão de uma divisão do patrimônio da vítima. Consta que também é qualificador de emprego de fogo, tendo visto que a vítima foi carbonizada. E por último, né, recurso dificultou a defesa da vítima, visto que você estava em superioridade numérica. Sobre esses fatos aqui, o que você tem a dizer para nós, Ricardo?
Eu dizer que eu sou inocente, doutor. Você não praticou esses fatos aqui. De maneira alguma. Nessa época aqui você estava onde? 29 de março, 29 e 30 de outubro de 2023. 29? É. 29 e 30 de outubro de 2023, quando houve a morte do Adriano. Você estava onde? O que você estava fazendo nessa época? Estava em Santa Catarina. É. Certo. Você foi para Santa Catarina quando? Não me lembro a data correta. Certo. Fazia quanto tempo você estava em Santa Catarina? Você lembra quanto tempo você estava lá? Não lembro. Certo. O seu envolvimento com a Bruna, como é que era? Não entendi a pergunta. O seu relacionamento com a Bruna, como é que era? Quando vocês começaram a ter relacionamento, como é que estava? No começo a gente era normal, casal normal. Quando vocês começaram? Foi em 2018. Certo. E ficaram quanto tempo juntos? Ficamos 6, 7 anos, mais ou menos. Certo. E depois disso, voltaram a ter relacionamento? Não. Não? Não. Nunca mais se relacionaram? Não. Certo. Esse filho, o Ricardinho é seu filho? É meu. Ele tem quantos anos? Tem 4 anos. Certo. Tá certo. Boa tarde. Boa tarde. O senhor sabe quem é a vítima? O Adriano Aparecido Alho? Doutor, eu fiquei sabendo pelo ocorrido e quando chegou o processo. Até então eu não sabia nem que o Adriano existia. Certo. O senhor disse que teve um relacionamento com a Bruna e desde 2018 esse relacionamento durou mais ou menos 6 anos, é isso? Mais ou menos. Tá. O senhor lembra mais ou menos quando é que vocês se separaram? Foi em 2022. 2022. Isso. E depois Fim de disso? 2022. Fim de 2022. E depois disso, se aproximaram de novo em alguma circunstância? Não, o único contato que eu tinha era com as minhas filhas mais velhas e com meus filhos pequenos. Com os filhos pequenos? Isso. Tá. O senhor nunca mais teve contato com a Bruna? Não. Não? Nunca morou nessa casa que é apontada como local dos fatos, Rua Júlio Lone, 134? Não. Tá. Sabe onde é esse lugar? Já esteve lá? Não. Embora não morasse? Não. Não? E o senhor acabou de dizer para o juiz, na data do fato, 29 e 30 de outubro, o senhor estava em Santa Catarina? Santa Catarina. Tá. O senhor não lembra quantos dias fazia que o senhor já estava lá? Não me recordo, doutor. Tá. Exatamente. E o senhor só saiu de lá quando o senhor foi preso? Isso, eu fui preso dentro do mercado onde eu estava trabalhando. Isso. Dentro do açougue. Daí o senhor veio embora para cá? Não, Foi... fiquei preso lá um ano e 2 meses. Tá. Fiquei preso no Presídio Regional de Joinville. Presídio Regional de Joinville. Isso. Perfeito. Nesse tempo que o senhor teve um relacionamento com a Bruna, do que a Bruna trabalhava? Ela ficava em casa, a gente teve um mercadinho. Um mercadinho. Isso. É esse mercadinho que... Antes disso, a gente teve um restaurante, uma lanchonete. Uhum. O senhor sempre trabalhou junto com ela? Não, o senhor tinha outro emprego? Açougueiro. Açougueiro. Isso. Tá. Mas no mercadinho, no restaurante, o senhor tinha outro emprego? Outro emprego. Outro emprego. Isso. Eu sempre trabalhei no açougue. Uhum. Perfeito. Vocês tinham carro nessa época? Qual foi o último carro que vocês tiveram? Você lembra? Tinha um Peugeot. Peugeot preto? Isso. Um Peugeot preto. Peugeot preto. Lembra mais ou menos até quando que vocês ficaram com esse carro? Não me lembro. Quando eu separei dela, ela estava com o Peugeot ainda. O senhor largou o carro para ela? Depois disso, o que ela fez com o carro... O senhor não sabe? Não. Tá. Quando a sua filha foi hospitalizada e depois de uns dias acabou falecendo, o senhor estava aqui em Londrina? Eu estava. Estava? Estava. Então o senhor foi para Santa Catarina depois dessa data? Isso. Depois do falecimento da sua filha? Isso. Tá.
E nesses dias que o senhor esteve Eu já aqui, estava até com a... Desculpa, doutor. pode Eu falar. estava até com tudo programado para mim ir para Santa Catarina, porque eu tinha uma namorada lá. Aham. Eu E ia para lá, ia trabalhar, aí minha filha faleceu, eu fiquei aqui, acaso meus filhos precisassem de algum apoio. Uhum. E depois que a sua filha faleceu, quanto tempo depois o senhor foi para Santa Catarina? Foi logo em seguida ou o senhor ainda ficou aqui em Londrina? Eu fiquei pouco tempo. Pouco tempo. Isso. Uhum. E onde o senhor estava morando nessa época, o senhor lembra? Eu estava morando na casa da minha irmã. Na sua irmã, é a Isso. Cíntia, né? Da Cíntia. Certo. Lembra quando é que o senhor saiu da casa da Cíntia? Não me recordo. Não recorda? Não me recordo. Perfeito, eu agradeço. Eu Muito obrigado. com data e números assim, eu sou bem difícil lembrar. Sem problema. Só o que o senhor lembrar já está bom. Olá, obrigado, agradeço. Ricardo. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte. O relacionamento que você tinha com a Bruna, sempre que vocês estavam juntos, era um relacionamento tranquilo, calmo, como é que era? No começo era tranquilo. Depois de um tempo veio as discussões, uma discussão uma atrás da outra e começou a ficar insuportável, né? Uma discussão uma atrás da outra. Chegou a ter violência com vocês ou não? Não, nunca. Eu sou contra a violência, doutor, porque eu cresci dentro do meu pai. Meu pai bebia, batia na gente, batia na minha mãe. E eu sou contra e abomino o homem que vela muito mulher. Certo. Tá certíssimo. Deixa eu fazer outra pergunta. O senhor foi para Santa Catarina de carro, de ônibus, de avião? O que o senhor foi? Fui de carro. Qual o carro? O pai, Que cor? branco, O senhor foi com quem? com a Bruna. Com a Bruna. Isso. Quando? Não me recordo a data, doutor. Desculpa. O senhor dirige? Eu dirijo. O senhor chegou a tomar conhecimento que a Bruna fez diversos boletins de ocorrência com o senhor? Não. Que vocês estavam juntos? Não. 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 Estou satisfeito, excelência. Obrigado. Ricardo, boa tarde. Boa tarde, doutor. Eu vou te fazer algumas perguntas. Eu preciso até ver se você vai responder, porque você falou uma situação aqui que eu acho que não está correto, mas tudo bem. Quando eu digo correto é porque a conta não está batendo. Ricardo, Acho que tem que fazer pergunta. desculpa, eu vou fazer a pergunta. Não, resposta. Pergunta objetiva. Não, eu vou te fazer, o senhor vai entender. O senhor vai entender, doutor. O senhor vai entender. Eu agradeço se for objetivo. Certo. Ricardo, primeiro a gente precisa começar a entender quando que você conheceu a Bruna. Em 2018. 2018. Isso. Em 2014, como que era a tua vida? Minha vida era... Eu era casado com a Vanessa. 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 Você ficou bastante tempo casado com a Vanessa? Uns 8 anos. 8 anos casado com a Vanessa. Conheceu a Bruna em 2018. Quando você conheceu a Bruna em 2018, fala uma coisa pra mim. A Bruna estava grávida? Estava. Estava grávida de quem? Da Brenda. Brenda. Isso. Quem que é o pai da Brenda? É o Carlos. Carlos. Carlos Alberto. Você conhece ele? Eu sei que ele é um policial militar. Certo. Mas contato, convívio? Não. Nunca fui atrás dele, nem ele veio atrás de mim. Então, uma coisa. 2014, o senhor conhecia Adriano Alho, Felipe Alho, Stephanie Neuci? Doutor, como eu já disse anteriormente, antes desse ocorrido, nunca ouvi falar de Adriano, nunca ouvi falar de Felipe Alho, eu nem sabia que essa família existia. Certo. O senhor estava falando já, como é que era o convívio? Você conheceu a Bruna em 2018, foram morar juntos, você assumiu a Brenda,
tiveram outro filho, Ricardinho. Como é que era o convívio de vocês nesse período? Vocês ficaram de 2018 a 2022. 19, 20, 21, 22. 4 anos. Como é que foi esse período? No começo foi bom, a gente se dava bem, só que por uns anos veio muita discussão, briga, casal, todo casal tem. Só que aí começou frequentemente, né? Qualquer coisinha era discussão. Como eu cresci no meio de brigas, eu não gosto. Aí eu resolvi separar. Certo. Vou te fazer uma pergunta anterior. Você foi casado com a Vanessa. Com a Vanessa. E qual foi sua outra esposa? Lina Karen de Oliveira. Certo. Com a Linda? Lina. Lina. Isso. Você teve um filho com ela? É, a Manuela Souza de Paula. Certo. Nesses 2 relacionamentos, como é que eles terminaram? Eu terminei, eu fui embora de casa por causa de traição. Traição. As duas te traíram. Certo, Ricardo. Respeito de traição porque eu até um erro meu, doutor. Porque falta presença dentro de casa porque eu trabalho demais. Então, assim, às vezes está trabalhando, falta dinheiro para eu arrumo o bico para fazer, então. Certo, Ricardo, fala uma coisa para mim. Se separou da Bruna em 22, dezembro de 22? Final de 2022. Final de 22. Você manteve algum tipo de contato com a Bruna no ano de 2023? Não, doutor. Nenhum contato? Meu contato era com as meninas mais velhas e as crianças mesmo. Certo. Algum dia na vida, o senhor já foi policial? Nunca, doutor. Nunca fui policial. Não terminei nem meus estudos. Eu parei no 2º ano, 2º grau. Não tem nem como. Certo. Fala uma coisa pra mim. 2014 ou no ano de 2023, o senhor teve algum contato com o Adriano, Ali? Nunca. Nunca. Até os fatos, não sabia quem era Adriano. Então, pessoalmente? Nada. Certo. Ouvido falar dele? Eu ouvi falar dele por causa das crianças. Por causa das crianças? A criança falou. Falou o quê? Que tinham conhecido o namorado da mamãe. Certo. Fala uma coisa pra mim. Depois da sua separação com a Bruna, você foi morar onde? Que período? Me conta. Eu saí da casa da Bruna, saí da casa, fiquei um tempo na casa de amigos. Aí eu fui para a casa da minha irmã. Tive um desentendimento com o meu cunhado por causa do carro, que eu caí numa blitz. E fui morar numa pensão, aluguei um quarto numa pensão. Certo. Você lembra mais ou menos quando que você foi para essa pensão, mais ou menos? Não lembro, doutor. Você respondeu aqui para nós hoje, Ricardo, isso que eu ia perguntar. Você respondeu que no dia 29 e no dia 30 de outubro, você estava em Santa Catarina. Você falou isso aqui hoje. Sim, sim. Eu queria saber, você sabe que dia que é dia 29 e dia 30 de outubro? Você sabe que dia é esse dia? Não. Dia 29 e dia 30 de outubro são os supostos dias que dia 30 foi o dia que o Adriano foi achado morto. Sim. Só para você saber. No dia que o Adriano, eu vou fazer a pergunta então para você entender a data. No dia que o Adriano foi morto, foi achado morto, aonde você estava? Você estava em Santa Catarina ou estava aqui em Londrina? Desculpa, eu estava aqui em Londrina. Você estava aqui em Londrina. Eu trabalhava nos supermercados Super Hora. Super Hora? Super Hora, isso. Trabalhava como o que lá? Açougueiro. Certo. Daí, passado alguns dias, fala uma coisa pra mim. Desculpa. Você falou que depois que você saiu da casa da Cíntia, você foi morar numa pensão. Isso. Essa pensão, você lembra onde que é, onde ficava? Essa pensão, ela fica ali na Benjamin Constant, pra cima do Condor. Certo. Antigamente era um bar ali, aí fechou, aí a dona dali, ela aluga quartos. Certo. Você ficou lá por quanto tempo nessa pensão? Tudo bem. Eu, pra data ainda, eu sou meio...
Certo. A Bruna comentou aqui que ela foi conversar com você depois que o Adriano tinha morrido. Como é que foi essa conversa? Me conta. Ela me contou que estava com medo. Medo? Isso. Medo do quê? Medo de morrer. Medo de morrer por quê? Até perguntei para ela por quê. Hum. Aí ela falou que tinham matado o Adriano, que estava com medo de morrer. Certo. Você falou o que pra ela na época? Como é que foi essa Eu conversa? falei para ela. Você lembra onde que foi essa conversa? No cemitério. Cemitério? Isso. Certo. Como é que foi essa conversa? Eu ainda falei para ela, você não procurou a polícia? Ela falou, procurei, mas não me deram atenção. Aí ela falou que queria esclarecer a cabeça, eu falei para ela que estava indo para Santa Catarina, se ela queria ir junto comigo. E daí vocês foram juntos? Fomos juntos. Quem que foi para Santa Catarina? Foi eu, a Bruna, o Ricardinho, a Brenda e o Bruno. Certo. Chegando lá em Santa Catarina, vocês já tinham... você falou que tinha um relacionamento. Com a Giovana. Com a Giovana. Isso. E você ia fazer o que em Santa Catarina? Eu ia trabalhar. Trabalhar como o quê? Açougueiro. Açougueiro. Você ia trabalhar onde lá? Mercado Shalom. Shalom. Isso. Fica na Avenida Brasil, em Itapoá. Você chegou lá e foi trabalhar? Como é que foi isso? Eu cheguei lá, foi num sábado e comecei a trabalhar na segunda-feira. Segunda-feira? Segunda-feira. Certo. Você comentou que tinha uma namorada. Quem que era essa sua namorada? Giovana. Giovana. Isso. Você já namorava ela? Da onde que ela era? A Giovana. Itapoá. A Giovana era de Itapoá? Isso, foi ela que arrumou o emprego para mim lá no mercado. Ela trabalhava no mercado. Certo. Ela era repositora lá. Fala uma coisa pra mim. No dia do crime, o corpo do Adriano ele foi encontrado lá na Zona Norte, dentro de um carro queimado, na estrada Água das Abóboras. Não sei se você conhece. É lá pra cima. Fala uma coisa pra mim. Era um domingo. Você lembra, você falou que você estava aqui, você lembra que você estava aqui em Londrina, você estava fora, o que você estava fazendo? Trabalhando, doutor. Trabalhando. Trabalhando, estava no mercado. Certo. O mandado de prisão para vocês foi expedido dia 9 de novembro. Só para você, eu sei que você não é bom de datas, então 9 de novembro foi depois que vocês foram para Santa Catarina, que vocês estavam lá já. Como é que você ficou sabendo que tinha um mandado de prisão para você? Foi a Bruna que me falou. A Bruna que te falou? Isso. Você estava onde na hora, você lembra? Eu estava no mercado. No mercado. E qual que foi a tua reação na hora que você ficou sabendo dessa situação? Foi de espanto, doutor. Eu nunca tive problema com justiça. Você já teve alguma passagem policial? Nunca. Nunca tive nada. Nem briga, nada. Nada? Nada. Tua ficha é limpa? Limpíssimo. Porque falou-se muito que você é uma pessoa agressiva. Doutor, nunca me envolvi em briga, nada. Sempre trabalhei desde os meus 12 anos. Certo, Ricardo. Fala uma coisa. Pode falar. Para educar meus filhos, eu dava castigo para não bater. Certo. Fala uma coisa para mim, Ricardo. 9 de novembro saiu esse mandato. Você continuou trabalhando? Continuei trabalhando. No mesmo local? No mesmo local. Você ficou trabalhando quanto tempo lá? Eu fiquei trabalhando até a polícia me prender. A polícia te prendeu aonde? Dentro do mercadinho Shalom, dentro do açougue. Dentro do mercadinho? Saí algemado de lá, vários clientes lá olhando. Foi uma humilhação, assim. E você foi levado para que cidade depois disso? Para Joinville. Você foi preso em fevereiro de 2024. 9 de fevereiro. 9 de fevereiro. Ricardo, como é que é passar 1 ano e 5 meses preso? Doutor, eu não sei nem como falar, doutor, porque eu nunca passei por isso. Nunca passei por dentro de uma delegacia. Sempre trabalhei desde os 12 anos. Estou com 41 anos. Nunca tive briga, nunca tive desavença com ninguém. Aí fiquei 1 ano e 3 meses. Longe dos meus filhos, longe dos meus familiares. Ricardo, vamos lá. Você falou hoje aqui pra mim... Pra mim não, falou aqui agora. Que você tem 2 filhos. Quem são esses filhos? Meus 2 filhos de sangue, mas eu tenho os outros filhos que também são meus.
Certo. De sangue, quem são seus filhos de sangue? É o Ricardinho e a Manuela. E tem a Brenda. A Brenda, ela está registrada no teu Está nome? registrada no meu nome. Não só a Brenda que está registrada no meu nome, como o Bruno, a Tamires, a Thalita. São todos filhos meus iguais. Eu não faço diferença de nenhum. Ricardo, a Bruna está aqui hoje. Vocês não se viam há não sei quanto tempo. Fala para mim uma coisa. Qual que é o sentimento olhando para ela aqui hoje? Você olhando, o que você sente? O meu sentimento pela Bruna é respeito. Respeito que eu tenho por ela ser mãe dos meus filhos, porque ela sempre foi uma pessoa batalhadeira, nunca dependeu de ninguém, sempre cuidou das crianças. Mesmo que a gente está separado, a gente teve o nosso desentendimento, mas o meu respeito por ela vai continuar, doutor. Eu queria saber uma coisa, Ricardo. Como é que é, igual a Bruna, ela tem 7 filhos, né? Você falou que são todos seus. Tanto é que você assistiu o depoimento da Thalita e ela falou meu pai. Como é que é o sentimento por essas crianças hoje? O sentimento por elas é amor de pai. Amor de pai. Respeito. Essas crianças são o bem mais valioso que eu tenho, doutor. Ricardo, como é que você se sente sendo acusado de um crime contra uma pessoa que você nunca ouviu falar na vida? Não vou falar nem viu, nunca ouviu falar. Doutor, o sentimento que a gente tem é sentimento de injustiça. Porque assim, como que estou sendo acusado de um crime que eu não cometi de uma pessoa que eu jamais ouvi falar. Jamais ouvi falar nessa pessoa. Como que eu vou cometer um crime? Eu sempre trabalhei, sempre corri atrás dos meus objetivos, nunca dependi de ninguém, nunca precisei passar em cima de ninguém para conseguir minhas coisas. Se fosse preciso, eu trabalhava em 1, 2, 3 empregos, igual eu já trabalhei, eu já fazia bico de vigilante, eu já cheguei a trabalhar sexta, sábado e domingo direto, sem dormir, para não deixar faltar as coisas. Sempre fui trabalhador, nunca precisei. Aí estou sendo acusado de falar sobre a situação que você está, se você é culpado, se você é inocente. Te dou a palavra. Eu sou inocente, doutor. Eu sou inocente, isso é uma injustiça, porque se me privaram 1 ano e 2 meses da minha vida, longe dos meus filhos, de eu estar trabalhando, quantas coisas eu não podia ter feito por eles, quantas coisas eu podia ter conquistado. Eu não sei onde eles tiraram isso, porque eles não me conhecem, nunca me viram. Como que você vai lá, denuncia uma pessoa que você nunca viu? Por isso que a gente está aqui hoje, para a gente lutar por justiça. Eu estou satisfeito, doutor. Senhoras e senhores jurados, uma pergunta? Não? Pode concluir? Ricardo, pode soltar novamente. Muito bem, terminado então os interrogatórios das provas aqui em plenário, passa a palavra ao Ministério Público para sua manifestação. Excelência, inicialmente indago sobre a liberação das testemunhas informantes que estão aguardando. Podemos liberar? Os autores. Doutor, Acabou a instrução já. Rondão, a questão seria para requisição, eventualmente de tréplica, né? Por isso, a defesa insiste na manutenção das testemunhas, que é a prerrogativa. Né? Então, nós deixamos vamos permanecer então. Perfeito. Então, Excelência, só para organizar os trabalhos, descontando já do tempo que eu tenho, eu gostaria que fosse exibido então na íntegra os depoimentos do policial Érico, conforme foi prestado na delegacia de polícia e posteriormente em juízo. Tu quer explicar
informação para o jurado, só para a gente saber? Para os jurados, depois eu vou explicar com mais detalhe. Esse que nós vamos ouvir é o Érico. É um policial militar do Serviço de Investigações da Polícia Militar, chama Serviço Reservado, que trouxe informações para esse inquérito. O Érico não pôde vir hoje porque ele está de férias. E aí o comando informou que seria impossível. Então, nós vamos exibir o depoimento que ele prestou para o delegado de polícia e, posteriormente, o depoimento que ele prestou em juízo. Tá? Vamos a gravação. Eu sou o delegado João Batista, vocês, da Delegacia de Homicídio Londrina. Boa tarde. Boa tarde. Nome completo, senhor? Érico Davi dos Reis. Sou sargento da Polícia Militar da Polícia Militar, correto? Sim, eu sou sargento da Polícia Militar, do 30º Batalhão, Serviço Reservado, P2. Certo. O senhor, nós estamos aqui a provar a morte do Adriano. O senhor tem algum parentesco, de amizade ou inimizade com as partes? Não. A partir desse momento está compromissado de verdade sobre o fato, tá bom? Sim. Consta que o senhor acabou de receber uma informação sobre o veículo, o Kia Soul, cor prata da vítima, do Adriano, levado com outro veículo, um veículo cor preta, um Peugeot cor preta. O que o senhor recebeu de informação desses fatos? Então, nós tivemos conhecimento ontem de um homicídio, com um incêndio de veículo, né, que foi localizado num Kia Soul na zona norte de Londrina, incendiado e um corpo carbonizado dentro. Pela placa do veículo chegou aí ao possível, né, a possível vítima, e depois foi confirmado que seria o do senhor Adriano. Em conversas aí com a filha dele, ela relatou uma história que ele teve com uma pessoa, né, de nome Bruna, que seria uma espécie de amante, que inclusive ele estaria se separando da esposa dele, por causa dela, que a esposa dele descobriu. E que esta amante estaria tentando extorquir 300 mil reais, dizendo que teria um filho com ele. Na parte da tarde, em pesquisas ali, a gente conseguiu identificar essa Bruna, só que por endereço que eu localizei dela era no Jardim Ana Vitória, que é o endereço do sistema, o endereço mais antigo. 35.1 e pronúncio de sequência 349.1. O processo seguiu o julgar trâmite, sendo uma vez pronunciados os acusados, por transitado julgado, foi designada a data de hoje para julgamento perante o Tribunal do Juízo Popular da Comarca de Londrina. Oportunidade que estando as partes presentes, foi realizado o julgamento. Em plenário, o promotor de justiça pediu a condenação dos pronunciados por crime de homicídio qualificado com motivo torpe e recurso dificultou a defesa da vítima, julgando pelo afastamento da qualificadora do emprego de fogo. No mesmo sentido, foi a exceção dos outros termos de acusação. Por fim, a luz de defesa dos acusados sentou a tese negativa de autoria, julgando pela absolvição dos acusados, alternativamente, julgando pelo afastamento das qualificadoras. O governo concedeu sentença, respondeu que de pronto proposta, entendeu por bem da ré Bruna Monteiro dos Santos, por mais de votos reconhecer a materialidade do delito, por mais de votos reconhecer a autoria delitiva e por mais de votos não absolveram a acusada, por mais de votos reconhecer a qualificadora de motivo torpe, não reconhecer a qualificadora de motivo torpe, por mais de votos não reconhecer a qualificadora de emprego de fogo e por mais de votos reconhecer a qualificadora de emprego de recurso dificultou a defesa da vítima. Do réu Ricardo dos Santos de Paula, por meio de votos reconhecer a materialidade do delito, por meio de votos reconhecer a autoria delitiva, por meio de votos não absolveram o acusado, por meio de votos não reconhecer a qualificadora de motivo torpe, por meio de votos não reconheceram a qualificadora do emprego de fogo e por meio de votos reconhecer a qualificadora de recurso dificultou a defesa da vítima. Em início de analisão dos grandes conselhos de sentença, julgo parcialmente procedente a denúncia e condena os acusados Bruno Monteiro dos Santos e Ricardo dos Santos de Paula, qualificados nos autos como inclusão na sanção do artigo 121, que é o segundo inciso 4º do Código Penal, assim como o pagamento prorrogado das coisas processuais na forma de artigo 104 do Código de Processo Penal, com relação à eventual reparação dos danos causados pelo delito, visto que não se observa em nenhuma das fases do processo a produção de provas para aplicação na norma prevista no artigo 387, inciso 4º do Código Penal, o acolhimento de elementos concretos que possam aferir o quando indenizado, motivo pelo qual deixo de fixar a regra de reparação do presente feito, podendo ser a parte interessada a pleitear referido pedido junto ao juízo civil. Da aplicação e das medidas da pena, da ré Bruna Monteiro dos Santos, circunstâncias judiciais, da pena diretriz traçada para o artigo 59 do Código Penal, passa a circunstâncias judiciais, verificando que a culpabilidade de gestor evidenciada, estando presente no subjetivo do tipo, pesquisando o de forma livre, consciente da aplicação do delito que praticou, e sendo ainda ciente da responsabilidade de sua conduta.
Antecedentes criminais, conforme a decisão do sistema Monaco, 476.2, acusado de registro de antecedente criminal, visto que consta condenação transitorária julgada pelo crime de lesão corporal. Conta social normal, personalidade não foi tecnicamente avaliada, motivo do crime analisado pelos jurados, não cabendo determinadas considerações nessa oportunidade, circunstâncias do crime inerente ao delito, consequências do crime inerente ao delito e comportamento da vítima em nada motivo para o fato. Pena base, para que se exposto um foro de 68 do Código Penal, tendo em consideração a circunstância judicial desfavorável no caso de antecedente criminal, aumenta a pena em 1/8 entre o intervalo das penas mínimas e máximas combinadas ao crime, fixando a pena base em 14 anos e 3 meses de reclusão. Circunstâncias legais não há, causas especiais de mínimo de pena não há, pena definitiva, incidente do artigo 68 do Código Penal, na ausência das causas e circunstâncias legais justiça capaz de alterá-lo, fica réplico Monteiro dos Santos, devidamente condenado a pena de 14 anos e 3 meses de reclusão. Regime. Tendo em vista que o crime praticado é crime hediondo, de acordo com a disposição do artigo 1º da Lei 8.972/90, no artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, considerando a quantidade da pena aplicada, deverá apenas ser cumprida inicialmente em regime fechado. Da implantação da impossibilidade de imediata implantação em regime prisional menos gravoso, dispor o artigo 387, parágrafo 2º do Código Penal, que o tempo de prisão provisória administrativa ou internação no Brasil ou no estrangeiro será computado para fins de internação inicial de pena relativa de liberdade. Tem que usar essa norma somente facilitar o acesso ao sentenciado do direito de da progressão do regime em razão da demora no julgamento, a fim de evitar a continuidade do cumprimento da pena em regime mais gravoso. No predicado, o Charles carrega conta sobre monitoramento há 1 ano, 5 meses e 17 dias, sendo que o delito praticado é crime hediondo. Dessa forma, no que realiza a legislação penal, o acusado não satisfaz requisito objetivo para progredir para o regime prisional menos gravoso, não havendo disparar por hora em progressão do regime prisional. Da substituição e suspensão da pena, deixa aplicar a substituição da pena para ativo de liberdade pelas existidas de direitos que se refere ao artigo 43, assim como deixa de aplicar a suspensão condicional da pena do artigo 77 do Código, em virtude do crime ser praticado mediante violência, a pena aplicada acima da requisitada. Do réu Ricardo Santos de Paula, circunstâncias judiciais, até as diretrizes passadas para o artigo 59 do Código Penal, passam nas circunstâncias judiciais, verificando que, por probabilidade do estudo iniciado, estando presente em momentos subjetivo do tipo, vez pronunciado de forma livre e consciente na apresentação do delito que praticou, sendo deficiente na reprobidade de sua conduta. Antecedentes criminais, conforme a certidão do sistema Monaco, 4761, o acusado não registra antecedente criminal, conduta social normal, personalidade que não foi tecnicamente avaliada, motivo de crime foi anulado pelo jurado, não cabendo ter mais considerações nessa oportunidade, circunstâncias do crime inerente ao delito, consequências do crime inerente ao delito, comportamento da vítima e nada contribuiu para o fato. Pena base, para que exposto por artigo 68 do Código Penal, tendo em consideração as circunstâncias judiciais assim analisadas, fixa a pena base no mínimo legal, ou seja, 12 anos de reclusão. Circunstâncias legais não há, causas especiais de aumento de pena não há, pena definitiva, bem citável artigo 68 do Código Penal, na ausência das causas e circunstâncias legais judiciais capazes de alterá-la, fica o réu Ricardo Santos de Paula, definitivamente condenado a pena de 12 anos de reclusão. Regime, tendo em vista que o crime praticado é crime hediondo, de acordo com as disposições do artigo 1º da Lei 8.972/90, na artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada, deverá apenas ser cumprida inicialmente em regime fechado. Da impossibilidade de imediata implantação do sistema prisional, que a finalidade dessa norma é somente facilitar o acesso dos sentenciados à primeira progressão, de regime em razão do menor julgamento do feito, a fim de evitar a continuidade no cumprimento da pena em regime mais gravoso. No prejudicado, observe-se que o réu, enquanto se preso há 1 ano, 3 meses e 8 dias, sendo que o delito praticado é crime hediondo. Dessa forma, não que realizada a infração penal, o acusado não satisfaz requisito objetivo para progredir para o regime prisional menos gravoso, não menos para por hora em progressão do regime prisional. Substituição e suspensão da pena, deixa aplicar a suspensão da pena para ter liberdade para esses direitos que se refere ao artigo 43, assim como deixa de aplicar a suspensão condicional da pena do artigo 77 do Código, em virtude do crime ser praticado mediante violência, a pena aplicada acima da requisitada. Disposições gerais, de acordo com o artigo 492, inciso 1, linha E do Código Penal, mantém a custódia do acusado Ricardo dos Santos de Paula, diz que permanece presente os requisitos para a prisão, principalmente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ratificando a decisão que ele efetuou a sua prisão preventiva. No mais, ele foi preso por força de prisão preventiva ou outro processo, sendo que ser agora depois sentenciado, tem ser beneficiado pela provisória. Considerando a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 123.5340, referente à matéria de repercussão geral, tema 1068, a soberania dos veredictos do Tribunal de Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, o que significa que a tese fixada deve ser aplicada a todos os casos semelhantes nas demais instâncias do judiciário, motivo pelo qual as peças sejam imediatas vias de recolhimento provisórias, visando, encaminhando a várias execuções penais competentes, visando o início da execução das penas aplicadas. No mais, na forma do artigo 492 do Código de Processo Penal,
visando a execução provisória da pena, decreta a prisão da acusada Bruna Monteiro dos Santos, determinando a expedição do mandado de prisão para o cumprimento imediato, revogando as medidas cautelares aplicadas. Certificado o trânsito julgado, espécie executiva as guias de recolhimento definitivas, encaminhando para as execuções penais para a execução das penas aplicadas de conformidade do Código de Normas Legais da Justiça, cálculo-se o valor das custos processuais intimados acusados para efetuar o pagamento em prazo de 10 dias da forma artigo 50 do Código Penal, como as disposições do Código de Normas Legais da Justiça do Estado do Paraná, considerando anotações e comunicações que sejam necessárias, inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins. Registre-se duas partes por intimada, essa foi publicada no plenário final do Júri Foro Central da Comando Regional Metropolitana de Londrina, às 0h55, dia 16 de maio de 2025, Paulo César Roldão, juiz-presidente. Pode sentar. Então, feita a leitura da sentença, está encerrado o julgamento. Quero só aqui rapidamente agradecer e parabenizar pelos trabalhos, seu Lúcio, presidente do Ministério Público, o doutor Tiago, nosso companheiro aqui no dia a dia, no trabalho no primeiro ano criminal, ao doutor Eduardo, pelos técnicos que atuaram com brilhantismo na ciência da acusação, aos defensores aqui nominados, o doutor Paulo Henrique, Marcelo Petrucci, Petro Jürgen, José Henrique e Natália, parabenizá-los mais uma vez por um brilhante trabalho na defesa e no interesse dos acusados. Aos oficiais Elcio, Valdemir e Odin, ao nosso assessor João, obrigado desde manhã aqui para que tudo saia